Oi, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para um segundo vídeo. É um pouquinho mais de um mês que eu tô com a minha lavadora da Praxis, né? O pessoal tem comentado bastante aí no meu vídeo, eu agradeço a participação. Vim falar algumas coisas sobre ela que eu fui sentindo ao longo do mês. Espero que ajude quem está pensando em comprar ou quem já adquiriu, tá? Então, algumas coisas que eu fui aprendendo com o dia a dia dela. Então, eu vou começar falando do timer, tá? Então, o timer dela aqui, eu sempre tenho lavado nos 30 minutos como lavagem pesada, tá? Como eu sou sozinha, às vezes eu deixo acumular realmente a louça, então eu espero acumular almoço com janta, almoço com café da tarde, café da manhã e janta, às vezes eu tomo um café, saio, só sujei uma xícara e tal, então eu vou deixando as louças aqui dentro, tá? E aí por isso que eu opto por deixar 30 minutos, por conta de que a louça vai estar um pouquinho mais seca ali, a sujeira, né? Vai estar seca na louça, então acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de lavar, tá bom? Não tive problema, toda a louça ela fica muito bem limpa, tá? Então essa é uma primeira dica que eu deixo, né? Então eu tenho usado sempre 30 minutos. O enxágue, pessoal, o enxágue ele fala 5 minutos, tá? É bem rápido, mas eu não deixo só 5 minutos. Ou eu coloco 8, coloco 12, dependendo da quantidade de louças também que tem. Então o enxágue ele ajuda também a tirar um pouquinho do que ainda tá, do que ficou na louça de sujeira, mas na maioria das vezes, na própria lavada, ele já tira tudo, tá? Aí aqui dentro, pessoal, eu falei pra vocês aqui do ralinho que tem, né? Então tem tipo um ralinho aqui. Então, outra dica que eu dou. Às vezes eu não fico tirando todo o resto de alimento que tá ali no prato, né? Ou na própria louça. O que eu faço, pessoal? Na hora de eu pôr na lava-louça, eu passo embaixo da água ali. O que sair, saiu, tá? Embaixo da torneira. E coloco já coloco o prato aqui, já coloco as louças, enfim. E aí, quando ele lava, acumula restinho aqui, tá? No ralinho. E aí, o que eu faço? Na hora que eu escoo a água da lavagem para ir trocar a água pro enxágue, o que eu faço? Eu removo aqui, ou eu só levanto, né? Se tá com pouca louça, eu ainda levanto e fica tudo bem, tá? Mas se tá um pouco mais, eu removo aqui o cesto, ponho no cantinho ali, tá? Tiro o ralinho com os restos de comida, dou uma enxaguadinha, volto no lugar e depois eu continuo, né? Coloco a água do enxágue e continuo o enxágue, tá? Mas então, basicamente é isso. Eu levanto aqui com uma mão, agora eu tô com o celular na mão, não vou conseguir fazer, mas eu levanto a grade aqui devagarzinho, tiro o ralinho com o restinho de alimento que ficou ali, né? Lavo, abaixo aqui a gradezinha e depois eu volto no lugar, tá? A única coisa é tomar cuidado, porque aqui dentro, deixa eu erguer aqui, aqui dentro ele tem, tá, pessoal? Ele tem aqui, ó, essa resistência é o que faz aquecer a água. Então, se você mantém a sua máquina sempre na tomada, toma cuidado, porque se você pôr a mão vai dar choque, tá? Então, tem que tomar cuidado, não colocar a mão ali e tal. Não tem problema, a água, ela pega, ela aquece ali, na verdade, né? Então, ela fica aquecida ali, mas toma cuidado só de não pôr a mão ali, tá? No ferro. Outra coisa também, pessoal, que eu notei. Diferentes marcas de sabão, tá? Então, assim, eu tenho... eu comecei com o IP, que eu falei pra vocês, tá? É o que tem o custo-benefício melhor, tá? Ele é 3 em 1, ele fala que ele lava a louça, ele é secante e tem o controle de odor. Esse controle de odor é um cheirinho, tá? É um cheirinho bem tranquilo, porém, eu particularmente, eu acabei enjoando do cheiro, tá? Eu senti também que fica o cheiro na louça, então na hora que você vai beber uma água no copo, vai tomar um café na xícara, você sente o cheiro do sabão, então eu não gostei, tá? Eu enjoei do cheiro, então eu acabei comprando outro, tá? Então eu comprei o da Unique, que eu achei também num preço muito legal, até um pouquinho mais barato, coisa de R$ 2 mais barato do que o da IP, tá? Ele fala que ele é 2 em 1, secante com o abrilhantador. Porém, também, pessoal, nenhum dos dois ele deixa a louça seca. Eu achei que não deixou a louça seca conforme promete. Então, qual que é o passo a passo? A gente faz a lavagem, escoa a primeira água, né? Coloca, né? Vai lavar? Coloca 3 litros de água, coloca a medida do sabão, bate, né? Depois escoa essa água da lavagem, coloca uma nova água e agora eu coloco opcionalmente o abrilhantador, o secante também. Esse secante da Gimo eu paguei R$8,90, tem 100 ml, ele rende em torno de 40 lavagens, até mais. Eu tô ainda com bastante, pessoal. Faz um mês que eu tô com a lava-louças, eu já tinha comprado antes, né? E eu coloco 2,5 ml, 3 ml. Eu tenho essa colherzinha medidora da Tupperware aqui, ó, ela é 2,5 ml, né? 2,5. Eu uso ela. Então eu ponho ela na água, né? O secante na água, e quando
eu acabo de fazer o passo de enxágue, eu vou lá, escoo a água novamente. E aí, o que que eu faço, pessoal? Eu pego, ou eu deixo a lava-louças aberta por 15 minutos, que é o que ele fala, pra louça esfriar, né? A louça, ela fica quente, não chega a queimar a mão, mas por segurança é bom deixar. Então, ela vai ficar aqui com as marcas, tal, ela vai ficar molhada ainda, mas o que que eu faço? Ou eu deixo a lava-louças aberta, assim, ou, lembra o medidor, pessoal? O medidor, eu tô usando até o que veio dentro da embalagem da IP. Esse aqui é um pouco maior, mas tá vendo essa garrinha aqui? Eu acabei vendo uma outra utilidade pra ela. O que que eu faço? Quando acaba o enxágue, eu coloco aqui, ó. Eu encaixo bem aqui, ó, na tampa, e eu deixo semi-aberto, pra não deixar ela aberta. Então ela fica assim, ó. Os 15 minutinhos que pede pra deixar de descanso, às vezes eu deixo até mais. Se eu tô fazendo outras atividades, não tenho tempo de ficar mexendo toda hora, eu venho aqui, escoo a água, deixo o caninho aqui embaixo na cuba da pia, e eu coloco a tampinha desse jeito aqui. Eu coloco, fica semi-aberto, tá vendo? E aí ela vai terminando de escorrer. E por incrível que pareça, a louça fica seca mesmo, tá? Com o secante à parte, a louça, ela fica seca. Então, eu gostei e eu tenho usado o secante, mesmo que todos os sabão que eu comprei, eles falam, ó, que eles têm o secante. Mas eu não, ó, o Nick também fala que ele tem secante abrilhantador. Mas eu não achei que seca satisfatoriamente. Tá? Então aqui fica mais uma dica, tá? Eu vou fazer, pra finalizar o vídeo, uma lavagem agora, tirando o porta-talher. Não vou lavar talher agora, então eu vou ganhar um pouco mais de espaço. E eu vou abaixar aqui, ó, o suporte de lavar prato. Também não vou lavar prato. Então eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, pra vocês verem. Então eu coloquei a água aqui, pessoal, 3 litros. Vou colocar a medida aqui do sabão. Esse sabão eu já tô usando o da Unique mesmo, tá, pessoal? Mas eu tô mantendo ele dentro da embalagem da IP. Por quê? Esse sabão da Unique, ele vem na caixa e dentro da caixa ele vem o saquinho, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Agora esse aqui eu deixei, já é o segundo que eu compro, tá? Então eu gostei bastante, e aí eu achei uma promoção, paguei 22 e pouquinho. Esse da IP, na época que eu comprei, um mês atrás, eu paguei 25, né? Então esse da Unique tá um pouco mais barato. Então, ó, ele vem todo protegido, mas eu preferi tirar do saquinho aqui, tá? E colocar dentro do potinho da própria IP. Ele vem o mesmo tanto, tá? Então ele vem também 500 gramas. Ele rende mais de um mês aqui pra mim. Ele tá dando em torno de um mês e uma semana, tá? Mas então eu coloquei aqui, tá? E agora eu vou colocar as louças, né? Então eu vou colocar aqui a tampa, né? Ó, uma tampa. Vou colocar aqui uma Tupperware um pouco grande, ó, tá vendo? Ela tem uma capacidade grande, então a gente vê que vai caber poucas coisas. E aí eu tenho algumas xícaras aqui. Vou pôr a xícara também aqui no cantinho. Então algumas, ó, tem 2 xícaras aqui, tá? Então vou lavar esse daqui. Tem mais um pratinho aqui, apesar de eu ter abaixado o suporte, mas dá pra eu colocar ele aqui também, não tem problema nenhum. A água vai bater e vai limpar, tá? E eu vou colocar pra bater e depois eu vou mostrar pra vocês como que fica a louça usando o secante. Então, ó, aqui eu vou pôr... Hoje eu vou pôr um pouco menos, ó, eu vou pôr no dia a dia, então eu vou pôr nos 16 minutos, 16 não, 26 minutos. Eu sempre ponho 30, como tá pouca louça, não tá tão sujo, então eu vou pôr 26 minutos. Aqui já finalizou a lavagem, tá, pessoal? Então, ó como é que fica. Então, fica o sabãozinho aqui, tá? Eu poderia até ter colocado um pouco menos de sabão, ó. Ele ensaboou bem. Não tem problema, isso daqui o enxágue tira, tá? É um outro ponto também que eu deixo de dica, eu acho que eu já cheguei a falar no primeiro vídeo. A gente vai adaptando o tempo da máquina com a quantidade de sabão. Quanto mais suja a louça, um pouquinho mais de sabão a gente tem que deixar, né? Tem que colocar, porque senão ele não vai limpar legal. Mas, ó, eu coloquei, então fez bastante espuma, ó. Tem espuma aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu já baixei a mangueirinha para escoar a água, ficou um pouquinho. Quando eu vejo que ficou esse sabão aqui, pessoal, o que eu faço? Eu pego um pouco mais de água, ó, aqui eu peguei um copo com água, e eu jogo só um pouco, pra ele dar uma escoada também, ó. Então eu jogo um pouquinho aqui, mas é opcional, tá, pessoal? E aí eu faço só pra tirar um pouco da espuma, né? Então, joga um pouquinho aqui, ó, ele já tirou, ó. Tá vendo? Já não ficou mais branquinho. E aí ele vai escoar a água, tá? Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou colocar 3 litros de água novamente, vou colocar o secante e vou pôr pra secar. Coloquei os 3 litros de água e agora, como eu tô com uma mão com o celular e a outra aqui, pessoal, vou colocar só pra vocês verem, ó. Essa é a colherzinha que eu falei que eu tenho, tá? Aí eu vou colocar. Ó, ela é 2,5 ml, então pode ver que é bem pouquinho, ó, tá vendo? É 2,5 ml, eu venho e jogo aqui, onde tá a água, tá?
nada mais que isso. E aí eu coloco o ciclo pra lavar, né, pra enxaguar, desculpa, coloco o ciclo pra enxaguar. Tá vendo que ela dá um pouquinho de água aqui e tal? E aí eu vou mostrar pra vocês se realmente seca, tá? Então aqui, depois eu vou mostrar como que ficou. Então fechei, vou lavar, vou fechar. Ó, então aqui foi o que eu falei pra vocês, pessoal, ó, ele fala 5 minutos pra lavagem, pra enxaguar. Eu sempre ponho uns 8, né, como tá com pouca louça, vou pôr 8 minutinhos pra garantir, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, dependendo de como que tá a louça, ó, ele fica parado um pouco de água mesmo, mas depois na hora que acabar o ciclo, ele pega e eu jogo um pouco da água e aí ele vai secar. Com o secante à parte, pessoal, fica muito melhor. Eu super indico, ó, esse daqui é baratinho. Tem um de uma outra marca, que agora eu não vou me lembrar, você vê no mercado, ele é R$40. Mesma quantidade de 100 ml, mas é um dos famosinhos aí. Tanto o sabão quanto o secante dessa outra marca, eles são muito caros. E eu achei que esse, mesmo sendo barato, superou minhas expectativas. Ó, pessoal, o ciclo acabou. Agora não, mas geralmente ela fica, né? Ela transpira bastante ao vapor. Então tem que tomar cuidado. Aqui a única coisa que eu vou fazer é jogar, ó. Jogar essa aguinha que ficou aqui em cima. Às vezes ela fica também, ó, em xícara, sabe? Aí eu só dou uma tiradinha aqui assim, ó. Então, ó, vocês podem perceber que tá molhado, ó. Tá molhado, mas é agora que vem a diferença. Então eu vou escoar a água aqui, ó. Vou escoar a água, tá? E aí eu vou fazer aquele truquezinho que eu falei. Então eu encaixo aqui a tampinha, ó. Encaixo a tampinha aqui. E eu deixo aqui. Aqui tem uma peça que eu posso deixar aqui, né? Como ela tá pegando bem aqui. Mas às vezes eu encosto até na grade. Então aqui eu vou deixar meio aberto, tá? Vou deixar os 15 minutinhos pra vocês verem como que ela vai ficar seca, tá? Com o secante. Ó, então, pessoal, aqui eu abri a tampa depois de 15 minutinhos. Então, ó, olha o prato. Tá seco. Então ele seca realmente, ó. Deixa até o brilho, ó. Fica bem limpinho. Aqui as xícaras também, ó. Então a gente vê que fica uma coisinha ou outra, né? Mas se eu deixasse um pouquinho mais, mas ele tá seco. A tampa aqui também, ó. A tampa, na hora que a gente vira aqui, ela tem um pouquinho de água, mas na canaletazinha, né? Só na canaletazinha aqui. Mas é normal, porque a gente... Mas se deixar viradinha assim... Agora que eu bati aqui, que tava um pouquinho de água na canaleta. Mas realmente deixa sequinho, viu, pessoal? Por isso que eu gosto de colocar o secante à parte. Então fica aí mais um videozinho. Vão mandando aí as dúvidas que vocês têm, que eu vou fazendo mais vídeo.